Como explicar a parábola do filho pródigo para uma criança de 1, 2, 3 anos? Porque simplesmente se a gente sentasse os pequenos e começar, olha, um homem tinha 2 filhos, o mais novo pediu sua parte da herança. Gente, provavelmente antes da herança acabar, nós já perdemos metade da turma. Mas isso não significa que eles são pequenos demais para aprender essa história. Significa apenas que nós precisamos transformar a história em algo que eles consigam experimentar. É aí que está a diferença. E hoje eu quero mostrar duas vivências muito simples, tá? Que nós podemos usar nessa aula para ensinar uma verdade enorme. Deus é um pai que nos ama e não desiste de nós. Então, o que realmente nós precisamos ensinar? Ministros, antes de qualquer vivência, e a gente tem que entender uma coisa. Nós não precisamos entrar em todos os detalhes da parábola nessa faixa etária. O nosso foco ele vai permanecer no amor e no acolhimento, sem enfatizar culpa ou medo, tá bom? Então, o que eu trabalharia? 3 frases durante praticamente toda a aula. O filho foi embora, o pai continuou amando e quando o filho voltou, o pai recebeu com amor. Pronto. A partir daí, aí a gente pode usar bonecos, fantoches, objetos, expressões, movimentos, porque a criança pequena ela precisa ver a história acontecendo. Ai, gente, essa vivência aqui, ela é fantástica, é o caminho de volta para casa, né? A gente pode preparar, eu sei que a nossa sala não é muito grande, mas dá para adaptar um caminhozinho, ou com pegada, ou a gente pode colocar alguns brinquedos com percurso, e simboliza lá que é a brincadeira do abraço, você simboliza alguém para seu pai poder abraçar, né? Eu acho muito bacana, porque assim, e a gente pode, debaixo da mesa mesmo, fazer uma cabaninha com lençol, algo simples, nada de muito sabe? É o simples, o menos é mais. E aí, a criança vai caminhando, sabe? Pelo caminho, como se fosse representando a volta para casa, e ali você vai contando a história, sabe? Olha, esse filho morava com o papai, aí a gente faz a criança caminhar, ou até mesmo o boneco caminhar, tá bom? Mas aí um dia ele resolveu ir para muito longe, aí mostra o bonequinho indo longe, ou a criança se distanciando, sabe? Aí ele ficou triste, né? O papai sentiu saudade. E aí o filho decidiu voltar para casa. Aí a gente muda a direção e todo mundo começa a seguir as pegadas de volta, ou o percurso de volta. E aí quando chega, aí ele recebe um abraço. Olha, ele voltou. Aí a gente faz aquela festa, sabe? Bate palma, comemora. A gente pode colocar uma música alegre. E aí vem a mensagem. O papai ficou muito feliz porque o seu filho voltou. Deus também fica feliz quando nós ficamos pertinho deles. Aqui, o corpo da criança participou de toda a história. Então ela não ficou apenas sentada ouvindo, né, sobre alguém que voltou, ela experimentou ir e voltar, isso faz toda a diferença. Essa aqui é uma outra vivência, o coração continuou cheio do amor. Essa não tá no plano, mas dá pra gente acrescentar, porque ele leva também um conceito bem concreto, sabe? Então a gente pode levar um coração grande, de EVA, ou até mesmo cartolina, e aí você vai mostrar esse coração. Esse coração representa o amor do papai pelo filho. Aí você pode pegar um bonequinho representando o filho. Olha, ele foi embora, aí você vai afastar o boneco do coração. E você vai perguntar para as crianças, o papai deixou de amar? Aí você faz aquela expressão tipo, não, sabe? Deixa as crianças também representar. O filho ficou longe e o coração ficou sem amor? Eles vão ver lá o coraçãozinho aí, não. Então você vai colocar vários coraçãozinhos dentro do coração, deixar eles colarem também, porque aí representa essa questão do movimento. E você vai repetir, o papai continuou amando, mesmo quando o bonequinho voltar, coloque assim dentro, bem pertinho do coração, e aí você vai dizer, ele voltou e o papai recebeu seu filho com muito amor. Essa vivência, ela conversa diretamente com uma frase do plano que eu achei muito bonita, que é, o papai ficou muito feliz e o coração dele continuou cheio de amor pelo seu filho, sabe? Então acho que dá pra fazer essa ligação com isso. E sabe quem nos ama assim, crianças? Deus nos ama dessa forma. Quando fazemos algo errado, podemos pedir perdão, né? E voltar pra pertinho dele. Então eu acho legal essa questão, porque a gente já ensina para a criança também a questão do perdão, de orar, confessando pelos nossos erros, nossos pecados. Então eu acho bem bacana, dá para fazer uma ligação bem bonita. E para as nossas crianças autistas, essas vivências que a gente falou anterior, elas funcionam muito bem, porque elas são visuais, elas têm movimento, né? E, só que assim, para ficar melhor, seria legal a gente ser previsível, né? Então nós podemos mostrar 3 imagens antes de fazer, que é uma imagem, por exemplo, de uma casa, de um caminho e de um abraço. Então a criança vai conseguir visualizar a sequência antes dela participar. Isso é uma coisa muito importante, tá bom? Porque aí ela já começa a entender o que ela vai fazer. Só que assim, o abraço ele não pode ser obrigatório. Se ela não quiser abraço, tudo bem. Pode ser um toque de mão, um toque aqui, sabe? Um sorriso. Simplesmente chegar até o final do caminho. Inclusive,
O próprio plano já prevê um abraço ou um toque de mão. Então dá para manter essa flexibilidade na aplicação, tá bom? Então, ministros, talvez essa seja a nossa principal mensagem que a gente tem que deixar nessa aula. A gente não precisa diminuir a palavra porque eles são pequenos, né? Nós precisamos só tornar a palavra mais acessível ao tamanho deles. Talvez uma criança de 2 anos não consiga explicar pra gente o significado de restauração, mas ela consegue entender que ele foi embora, ele voltou e o papai abriu os braços, o papai continuou amando. E pouco a pouco nós vamos fazendo a ligação. Deus também ama você dessa forma. Então, usem movimentos, expressões do rosto ajuda muito, objetos, repetições e música, gente. O YouTube tá cheio de músicas com esse tema. Então, assim, façam a história acontecer diante deles. Porque para os pequenininhos, muitas vezes, aquilo que as mãos experimentam ajuda o coração a guardar aquilo que nós estamos ensinando, tá bom? Eu espero que essas 2 ideias ajudem vocês na ministração dessa semana. Adaptem a realidade da turma, o tamanho da sala. Principalmente, aproveitem esses momentos com os pequenos. Deus abençoe essa nossa ministração, que eu também vou ministrar esse domingo, e que cada criança saia dessa aula levando uma certeza: Deus me ama e eu sempre posso voltar para perto dele.